E aí, pessoal, bom dia. Deus abençoe o dia de vocês aí também, tá bom? Vamos aqui continuar nossa leitura nessa manhã. Chovendo ali fora. Chuvinha boa. Vamos continuar nossa leitura aqui no capítulo 13. Senhor, que nós rendemos graça porque o Senhor é bom. 7h42 da manhã. Então, Gênesis 13 diz assim, subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda em Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. Capítulo 14 agora. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Edimá, e a Semebei, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, Estezoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astarote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também aos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, o rei de Zeboim, o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim.
contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. Os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou, de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comerem, a parte que toca aos homens que comigo foram, Ané, Escol e Manre, estes que tomem sua parte. E capítulo 15 agora. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e serás afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça,
uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu, e o Jebuseu. E aí, pessoal, terminamos aqui nossa leitura do capítulo 13, né, ao 15 de hoje. Amanhã nós vamos continuar nossa leitura. Só deixar aqui um comentário aqui, ó, lendo aqui, ó, no capítulo 13, quando Abrão, né, quando Abrão ele ouve que Ló, seu filho, né, havia sido levado por aqueles reis, aqui fala que tinha alguns homens que eram confederados de Abrão. E olha para você ver, eram confederados dele, mas não eram do povo dele, né? Não era parente dele nem nada, mas eram povos daquela região onde ele estava habitando. E Abrão, aqueles homens eram confederados dele. Então olha a importância de nós termos conexões com as pessoas. Muitas das vezes as pessoas, porque elas são cristãs, né? Elas acham que elas não podem ter relacionamento com outras pessoas. Mas aqui nós vemos que Abrão, ele tinha confederados, ele tinha pessoas ali naquela região, e foram através dessas pessoas que ele ficou sabendo que o seu sobrinho Ló tinha sido levado cativo. Imagina se ele vivesse apenas isolado. Então ele era confederado com aquelas pessoas, fazia negócios, né? Ele tinha gado, tinha tudo ali naquela terra. Mas um ponto aí para que nós possamos entender, nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas, né? Você tem os seus princípios, as pessoas têm os dela, mas nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta, tá bom? A nossa vida não é uma ilha, nós não podemos viver isolados, né? E muitas das vezes existe essa visão, né, das pessoas que não pode se misturar com as pessoas. Você não vai abrir mão dos seus princípios, mas relacionamento nós temos que ter em todos os lugares onde nós vamos. E através desse relacionamento que ele tinha com aquelas pessoas, aquela conexão que ele tinha, ele pôde saber que Ló e a sua família tinham sido levados cativo, e ele pôde mover ali algo para ir lá, né, lutar e libertar eles. E outro ponto também, tá acabando aqui que eu já vou trabalhar, mas outro ponto aqui é que quando Abrão ele vai lá e consegue, né, tirar aqueles homens de lá, fala com ele assim, olha, pede para ele deixar as pessoas, né? Pede para ele deixar as pessoas e pediu para ele levar somente os bens. Não leva só os bens e deixa as pessoas. Mas só que Abraão falou assim, não, nem um fio de cabelo, nem um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma do que é teu, né? Ou seja, a importância das pessoas também, né? Toda vez a gente valoriza muito as coisas materiais, mas Abrão era uma pessoa que valorizava, né, as pessoas, sua família. Então, valorize as pessoas, né? A Bíblia diz que não que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, a gente tem que valorizar as pessoas. Joia, então essa foi a nossa meditação aqui de hoje. Deus continue abençoando vocês aí. Compartilha aí com o pessoal aí. Comenta. Deixa as observações aí. E amanhã de manhã nós estamos aqui de volta para continuar nossa leitura anual, beleza? Deus abençoe vocês, tá bom? Um excelente dia. Façam todos um excelente dia. Essa chuvinha bacana que tá lá fora, ó. Deixa eu ir ali produzir algo, né? Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês.